Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Puxa sua cadeira, senta aí, vamos bater um papo importante sobre guerra espiritual. Já estamos falando sobre muitos assuntos e hoje eu queria trazer para você um verso muito especial. No vídeo passado eu falei algo muito interessante que pode ter mexido com a sua mente. Eu falei que a questão de expulsar demônios não está relacionada apenas a uma questão de poder. Não é só questão de poder, há uma legalidade, há toda uma questão legal por trás disso. Se tudo dependesse apenas do poder, Deus é todo poderoso, salvaria todo mundo e não precisaria do filho dele morrer numa cruz. Você já parou para pensar isso? Que foi necessário Jesus morrer na cruz. Aquilo foi uma necessidade jurídica, uma necessidade relacionada à lei de Deus. E qual é a base da lei? O salário do pecado é a morte, então ele morreu como substituto. Mas por que precisava disso se ele é todo poderoso? Se fosse tudo uma questão de poder, estaria tudo resolvido sem precisar de Jesus morrer. A mesma coisa ocorre na libertação dos cativos e oprimidos, porque Jesus veio libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Então, há uma questão legal por trás de tudo isso. Eu queria ler um verso para você entender que há dois tipos de poder e às vezes o contexto bíblico, aliás, a sua versão bíblica pode traduzir tudo como poder, mas algumas vão colocar autoridade. Mas nesse verso aqui, você vai ver que todas vão traduzir como poder e autoridade. Lucas capítulo 9, verso 1 e verso 2. Vou ler o verso 1, a gente faz um comentário sobre ele, tá ok? Vamos lá. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Aqui está as duas palavras. Muitas vezes você vai ver algumas palavras traduzidas como poder, mas é autoridade. São duas palavras diferentes no grego, tá? Por exemplo, quando Jesus fala assim, todo poder me foi dado, ali a palavra mais correta seria traduzir como toda autoridade. Embora a autoridade seja um tipo de poder, fica mais claro para a gente entender sobre isso. A autoridade e poder. Aqui diz, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. E aí que está o ponto. Poder e autoridade sobre todos. Meu irmão, sublinha. E essa palavrinha, todos. Deus deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Não é só sobre um tipo de... só sobre aqueles pequenininhos da hierarquia menor. Não. Sobre todos os demônios. E para curar doenças. Preste atenção. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse ponto, porque eu fiz um vídeo falando sobre doenças espirituais. Inclusive esse vídeo está no outro canal, está no canal Curso Bíblico Online, e eu vou colocar ele aqui também, porque ele faz parte dessa trajetória que nós estamos falando. Doenças espirituais. Todo tipo de doença é espiritual? Não. Não é todo tipo de doença que é espiritual, mas existem doenças que são espirituais. Então não se falam mais sobre doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças causadas por espíritos malignos, tá ok? Então o pastor Rafael fez um comentário aqui comigo e eu queria ler. Ele falou assim, olha, muitas doenças da alma que se apregoa hoje, eu tenho uma forte sensação que sejam demônios. E ele está certo, né? Mas a igreja perdeu a percepção por causa da filosofia materialista que se impregnou na modernidade e pós-modernidade. Tá ok? Outra coisa que nós estávamos conversando é sobre essa ideia errada, né? Sobre a ideia de que você precisa ter um conhecimento aprofundado acerca das coisas espirituais para que você tenha autoridade. Nada disso. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá que não sabe nem ler direito, mas tem buscado a Deus uma vida de santidade, aí nós vamos falar sobre isso, né? Porque que essa questão é importante, tem buscado a Deus com a vida de santidade, sinceridade, eles têm poder e autoridade sobre os demônios, embora não conhecem nada de que... Essa ideia de que conhecimento, o conhecimento aprofundado das coisas, o conhecimento do misterioso, do oculto, vai te elevar a um estágio maior, isso tem nome, isso é gnosticismo. Nunca foi necessário a pessoa ter um conhecimento aprofundado para poder levar uma mensagem, por exemplo, de cura, de restauração, de consolo. Isso é coisa que vem de Deus, né? Então, essa ideia de que você é mais importante dentro do reino, porque você conhece mais, isso é gnosticismo. Você vai ser salvo por causa do conhecimento, isso é gnosticismo. É heresia, para você entender, né? Então, nós não somos
né, nós não necessitamos de conhecimento aprofundado do reino das trevas, de ir lá estudar com ex-bruxo, ex-não sei o que lá. A igreja adora esse tipo de coisa, né? E aí você vê que ela acaba ficando na mão dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas da igreja não tiveram aquela experiência maligna, não passaram por aquela experiência com o satanismo e coisas desse tipo, e quando eles vêm muitas vezes, converti, agora eu sou... Aí já coloca o cara como pastor, né? Essa é a primeira coisa. Aí o que ele começa a fazer? Ele ou ela, né? Tanto faz. Temos vários exemplos desses no Brasil e mundo afora. Aí o que acontece? Eles começam a fazer as suas caravanas, começam a pregar aqui, ali, acolá, começam a fazer livros sobre isso, palestras sobre aquilo, e a igreja fica na mão de um conhecimento oculto que ninguém tem ali, né? E aí ela começa a ter que se sujeitar a todo tipo de ensino que vem e fica boca aberta, fala assim, então é assim que funciona. E aí começa a causar medo nas pessoas. Se você não conhecer isso aqui, você vai estar despreparado e que vai acontecer aquilo. Tudo balela, tudo balela. Estou falando isso para você entender e tirar isso de uma vez da sua cabeça. Porque não há necessidade disso. Você já imaginou, irmão, se você precisar conhecer completamente o mundo espiritual para que você tivesse protegido, para que você tivesse poder e autoridade? Aqui Jesus deu poder e autoridade sobre os discípulos. Você acha que os discípulos então ficaram sabendo absolutamente tudo? Claro que não. Eles simplesmente ficaram assombrados, porque eles saíram, expulsaram os demônios e voltaram assombrados e falaram, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Os demônios nos submetem, eles estão prostrados assim, eles perderam o poder. Embora a Bíblia diz que os demônios, os espíritos malignos, eles têm mais poder do que um ser humano. Está onde? Está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 11, né? Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder. Tá vendo? Então, mas apesar disso, pelo nome de Jesus, eles submetem. Então, a surpresa dos discípulos, eles não falaram, agora que nós temos conhecimento profundo, que nada, isso não depende de nós. A armadura não é nossa, a armadura é de Deus. Então, quando Jesus deu poder e autoridade para vencer todo tipo de espírito maligno, espírito imundo, olha o nome que Jesus dá, espírito imundo, sujo, nojento, desprezível, essa que é a ideia, né? Quando Jesus dá essa autoridade para eles, poder e autoridade sobre espíritos malignos, ele fala, olha que legal, ele fala... Vamos voltar aqui, Lucas capítulo 9, verso 1. Eu vou ler o verso 2 também, você vai ver que é muito rico. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. Primeira vez que ele fala sobre isso. Esse tipo de doença aqui é doença causada por demônios, são doenças espirituais. Pode ser qualquer coisa. A Bíblia dá um monte de exemplo de pessoa que era cega, mas era demônio. A pessoa que era muda e surda era demônio. A pessoa que era, por exemplo, andava encurvada, mas era um demônio, não era problema da coluna. A pessoa que dava acesso epiléptico, por exemplo, e era demônio, não era a epilepsia natural, não era a mudez natural, né? A pessoa que, por exemplo, temos vários exemplos na Bíblia sobre isso, mas eram demônios que estavam agindo. Aí ele fala, deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Verso 2, na sequência, olha o que ele diz. Também os enviou para pregar o evangelho do reino, né, de Deus, e a curar os enfermos. Aqui já são doenças naturais. Percebe que no mesmo verso praticamente, no verso 1 ele fala, poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. No segundo verso, pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Por que falar duas vezes? Porque se você pegar em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 9, deixa eu pegar aqui, vai estar escrito assim, no mesmo Espírito, dons de curar. Então, o Espírito Santo dá dons de curar. O único dom que está no plural é dons de curar. Todos os outros dons estão no singular. Dom de profecia, dom de línguas, dom de revelação, aí tem vários dons, dom da fé, de discernimento de espírito e tudo mais. Mas na hora que fala de cura, fala de dons de curar. É um dom plural. Por quê? Ele vai curar tanto essas doenças que estão relacionadas a espírito, né, maligno, como também a doenças físicas normais.
tá? Você tem doenças da mente, do corpo, né, da alma, vamos dizer assim, e você tem doenças espirituais. Então, por isso que ele está no plural, tá? Eu queria falar sobre isso aqui, é um assunto muito importante, deixar claro, por favor, de uma vez por todas, pare de dar ouvido a esse pessoal que fala, ex aquilo, ex bruxa, ex satanista, ex não sei o que lá e tal, e achar que você precisa ir lá e passar por processo que ele passou, né? Se é que saiu de lá mesmo, porque a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz que Satanás tem os seus ministros. Por que ele não pode infiltrar os seus ministros dentro da igreja e confundir a mente das pessoas, né? Dando a sensação que há um embate, né? Aquele dualismo, onde tem duas forças no universo, Deus e o diabo, duas forças equivalentes. Não, nada disso. Deus é todo poderoso. Deus não está batendo de frente com Satanás ali para medir um cabo de força, para ver quem é mais forte. Não, Deus é todo poderoso. Deus não se compara. Então, a força de Satanás para Deus é nada. Você precisa entender isso. A força de Satanás para Deus é nada. É claro que em relação a nós, ele é um grande opositor e a Bíblia fala que os anjos são mais fortes do que nós. Nós estamos, pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Né? A Bíblia fala que o inimigo ruge como um leão, buscando que ele possa tragar. Ele está ao derredor, buscando, mas ele não vai tocar numa pessoa sem a permissão de Deus. Aí Deus pode permitir? Pode sim, mas não é por causa que Deus quer. Não é a vontade absoluta de Deus, mas é a vontade permissiva. E nós vamos ver depois por que Deus permite, em alguns casos, né, o inimigo ir lá e tocar em alguém. Mas é claro que essa pessoa tem um motivo? Tem. Essa pessoa que foi tocada, certamente ela abriu brechas e nós vamos ver sobre isso também. Mas agora, por favor, entenda isso. Eu vou repetir mais uma vez. Não caia nesse conto de que você precisa ter conhecimento para ter autoridade. Não, você precisa ter uma vida com Deus, andar reto com o Senhor, ter uma vida de santidade e aí sim você tem poder e autoridade sobre os demônios. Aí alguém vai falar assim, mas aí tá falando, né, que Jesus deu poder para os 12. Nada disso. Nada disso. Vou pegar aqui Marcos, para fechar essa ideia de uma vez. Marcos 16, esse verso não estava na minha mente, mas Marcos 16 fala assim, ó. Eu vou pegar o verso 15 e vou ler dali para frente. Marcos 16, 15. Disse-lhes, ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Como ele enviou os 12, ele envia todos nós. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, aí está a receita de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Pronto, ponto final, acabou. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em nome de Jesus. Claro que pegar a serpente aqui não é ficar brincando com serpente, tentando a Deus. Você também não pode tentar a Deus. Ali vai acontecer um caso, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele vai mexer num graveto para poder fazer uma fogueira, você vai ver isso em Atos, e uma serpente pica ele. Então, de certo modo, ele, além de pegar uma serpente e não ter dado nada, ele bebeu, acabou que ele absorveu, né, coisa mortífera no seu sangue. E não deu nada, Paulo não morreu nem nada, tá certo? Então, eu já contei no canal lá um testemunho de um irmão que ele foi para uma tribo e lá uma aranha picou ele, uma aranha venenosa, mas eles oraram e também não deu nada. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, a receita, em meu nome expulsarão demônios. Glória a Deus, essa é a receita que você precisa. Agora, evidentemente, você precisa estar andando com o Senhor, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, seja livre de todo tipo de carga e de medo que às vezes pode ter aparecido no seu coração. Eu sou incompetente, eu não conheço muito bem como cada um deles age. Não precisa conhecer, você tem que conhecer como o nosso Deus age. E ele age a partir da autoridade do nome de Jesus. Tudo bem? Até o próximo devocional, se Deus quiser.